Vamos iniciar aqui o segundo módulo da História da Filosofia e hoje nós vamos falar sobre o senhor Tomás de Aquino. Esse teólogo ele veio para a história da filosofia justamente porque ele quis fazer uma ponte que a religião sempre procura fazer, que é a ponte entre a fé e a razão. Esse é um desafio para o teólogo, como raciocinar filosoficamente e como teologizar filosoficamente. É uma ponte. Se a gente rememorar, a gente lembra o seguinte, que a teologia, ela nasce, a filosofia, ela nasce na teologia. Os primeiros filósofos gregos, eles fizeram filosofia, mas eles foram para as religiões, ele foi para a religião grega. Eles filosofavam, tomando como base os conceitos que eram usados na religião dos gregos. A mitologia, a gente chama de mitologia. Zeus, Poseidon, Hades, toda aquela mitologia. Depois é que vai acontecer uma espécie de divórcio entre teologia e filosofia. Em que momento? Naquele momento em que a filosofia ela começa a cutucar a religião, criticar a religião, e os teólogos, aqueles pensadores da religião, não conseguem fazer um concílio entre filosofia e teologia. Por exemplo, Tertuliano. Tertuliano ele era um homem assim religioso, um cristão, só que ele era também um advogado. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: qual que é a comunhão que existe entre a academia e Jerusalém, entre Atenas e Jerusalém? Aí Tertuliano dizia: a nossa sabedoria vem dos pórticos de Salomão. Tertuliano, que era cristão, que era teólogo, que trouxe para nós a primeira formulação teológica da doutrina da Trindade. Foi Tertuliano quem usou pela primeira vez oficialmente a palavra Trinitas, Trindade. Ele combatia a filosofia e ele dizia: nós não podemos ficar indo até a academia de Platão, até os conceitos filosóficos para poder trazê-los para a religião. Só que ele trouxe esse conceito da Trindade, que é de cunho filosófico. Pensar a Trindade é entrar nos ramos da filosofia, não tem jeito. Houve um outro teólogo também, Justino, chamado Justino Mártir, e ele fez a mesma coisa, porque ele veio dos ramos da filosofia, ele veio dos ramos do pensamento humano, e quando ele abraçou a fé cristã, ele procurou fazer uma filosofia Christi, uma filosofia cristã, usar aquele pensamento que ele tinha na filosofia e trazer para o cristianismo. E ele conseguiu formular muita teologia utilizando-se da filosofia. O Agostinho, que nós estudamos no semestre passado, também fez isso. Ele veio do neoplatonismo, veio da filosofia maniqueísta e utilizou-se aquele conhecimento filosófico que ele tinha e trouxe para a religião cristã também. A partir daí, o que acontece com Agostinho? Ele forma um sistema teológico filosófico. É teológico a princípio, tá? A base é teológica, é para falar sobre religião, falar sobre Deus. Só que ele usa a metodologia dos filósofos, o exame, a forma como Platão utilizava e os neoplatônicos utilizavam também. Agora o grande desafio é justamente esse: a filosofia vai cutucar a religião, a teologia, e vai fazer isso de uma maneira muito aberta, muito escancarada, muito incisiva. Às vezes a filosofia ela vai ser inclusive agressiva com a religião. Já que você crê, já que você afirma de uma maneira dogmática que esta é a verdade, então vamos conversar. Coloca aí os seus argumentos na mesa, vamos provar. E quando chegam essas provocações, qual que é a tendência? Ou você aceita e amadurece o seu pensamento, ou então você rejeita e faz um divórcio com a filosofia. Mesmo procurando fazer um divórcio com a filosofia, você de vez em quando tem que fazer igual a raposa que vai no galinheiro para poder pegar seus ovos. Quer dizer, o teólogo sorrateiramente tem que ir até o campo da filosofia e pegar os argumentos dela e trazer para defender a fé, explicar a fé, fazer as perguntas. Qual que é o melhor caminho então? É procurar fazer uma conciliação. Será que isso é possível? Será que é possível?
Tomás de Aquino propôs que sim, que é possível. Por quê? A revelação, diz Tomás de Aquino, ela é suprema quando a gente está falando sobre Deus. Não dá para nós falarmos de Deus sem a revelação. E ele, é claro, a revelação de Deus através das Escrituras. Deus se revelou pela Bíblia, a princípio, tá bem? Para começo de conversa. Só que existe uma outra revelação de Deus, que é a revelação da teologia natural, através da natureza. Então, além das Escrituras, através da natureza ou da criação, tá bom? Criação. Ou seja, a criação também é uma Bíblia. A criação também é uma Escritura, mas ela é diferente da Escritura sagrada, porque a Escritura sagrada veio por inspiração do Espírito Santo, por palavras que foram entendidas pelos profetas e pelos apóstolos, utilizada pelos apóstolos. Então nós temos aqui a revelação das Escrituras, que é a revelação sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, e a revelação de Deus através da criação, sem palavras, sem verbalizar. Como que eu vou então conhecer essa teologia natural? Eu preciso do acessório que Deus criou também, que foi a razão. A razão. Deus criou o mundo de uma maneira inteligível. Se é inteligível, ele tem uma mensagem para nos transmitir. Que mensagem? Mensagem teológica. O mundo conversa com os homens teologicamente. Deus falando com todas as criaturas racionais, porque o mundo é inteligível e existe uma razão no mundo, uma lógica. Se você for uma pessoa que usa a sua inteligência de uma maneira autêntica, tá? Inteligência. Se você utilizar a sua inteligência para a finalidade com a qual Deus a criou, você vai descobrir Deus na natureza. Todos os teólogos tomistas, tá bem? Quando a gente fala teólogo tomista, é aquele que segue as linhas de Tomás de Aquino. Todos os teólogos tomistas, eles falam o seguinte, que inteligência só pode ser utilizada para o bem. Tá? Para o bem. Quando eu utilizo a inteligência para o mal, ela deixa de ser inteligência, ela é uma falsa inteligência, ou ela é uma falsificação da inteligência. Aí você pega o raciocínio. Deus é bom. Deus cria o mundo. Deus só pode criar o mundo bom. Essa é a lógica. Se Deus criou um mundo bom, esse mundo ele vai transmitir a bondade de Deus também. O mundo é naturalmente bom. E a perversidade, quer dizer, o mal, as coisas ruins que acontecem, é a inversão. Por que as pessoas não conhecem Deus através da natureza, da criação? Porque a mentalidade, a inteligência está invertida ou pervertida. Aí já não tem jeito das pessoas reconhecerem que o sol tem um criador, a lua tem um criador, o mundo tem um criador e um criador que participa. Porque a mente, a inteligência está pervertida ou invertida. Mas se você for um homem que, de acordo com a natureza, a bondade de Deus estiver na sua natureza, e você falar, quero conhecer Deus, mas nunca li a Bíblia Sagrada, a natureza vai te revelar Deus. São duas vias de acesso ao conhecimento sobre Deus que Tomás de Aquino vai utilizar. Primeiro, das Escrituras, onde Deus se revela através do livro, e segundo, através da criação, que Deus também se revela. Agora, a revelação das Escrituras, ela é mais específica, por causa que ela vai falar de Deus pessoalmente, vai apresentar o Criador com pessoalidade, inteligência, vontade e atividade, que são as três características de um ser. Um ser, para se dizer que ele é um ser, ele tem que possuir inteligência, tá bem? Vontade e estar ativo, agindo. Do contrário, faltando essas três características, não é um ser racional, não é um ser pessoal. Pegou essa primeira parte? Sei que vocês querem fazer pergunta, então é um bom momento.